Fala galera, tudo beleza? Quer aprender história a partir de filmes? Toda quarta-feira, no horário das 18 horas, horário de Brasília, você acompanha o filme e o debate na íntegra no canal da Twitch TV e na quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal do YouTube. Colocando pontos ali dentro da história, esse filme é fantástico, né? Tanto a abordagem dele relacionada aí à política, né, quanto a própria abordagem social ali na relação dos estudantes, no engajamento que esses estudantes têm dentro do contexto escolar ali, junto com o professor, né, de se empolgar na disciplina e que nós sabemos que tudo isso é normal, realmente acontece dessa forma. Então, assim, é um filme riquíssimo, né, que acaba atraindo muito a nossa atenção para o enredo, né, da história. É um filme, acho que vocês perceberam, um filme alemão, né, foge aí daquela estética americana, né, um filme alemão. A Onda, o filme de 2008 do diretor Dennis Gansel. Não vou falar hoje basicamente nada, né, sobre o diretor, mas tentar focar aí nos temas que o filme acaba abordando, né? E já avisar pra galera aí que acompanhou o filme, né, os chamados fiéis, que ficaram com a gente aí até o fim. Esse é o momento, sempre falo, mais importante, né, da live, que é o debate, onde a gente vai colocar todas aquelas características, né, tudo aquilo que foi assistido aí por todos nós, né. Então, pessoal, o chat está livre, tá? Façam aí suas perguntas, comentários, inclusive, né? Acredito, eu vi muitos comentários aí da Vitória também. Não, espero que todos tenham entendido também, tá, o contexto do filme. E nós vamos falar algumas coisas aqui que foram observadas por nós aí durante essa live, beleza? E já avisar a galera do YouTube, né? Também sejam bem-vindos aí, que esse vídeo vai pro YouTube. Então não esqueçam de dar o like e se inscrever no canal, tá? Tamo junto, canal Story Game no YouTube, né? Vamos lá, Jackson, boa noite aí pra ti, né? Acho que tu não acabou Boa não noite, falando aí, né? Luiz. Beleza. É, eu notei que o filme ele começa ali com o professor, ele queria falar de um tema e ele acabou sendo escolhido para falar outro tema, né? O outro professor acabou escolhendo o tema que ele queria. E aí ele acaba encontrando uma forma, então, de falar sobre o tema dele, né? Uma forma, digamos, mais eficaz ali para o que ele queria repassar para os alunos, né? E deu no que deu. Beleza. Eu queria que tu falasse um pouco o que, que seria essa autocracia, né? A disciplina que ele pega para passar para os alunos, né? O que, que seria isso? Tipo assim, eu não sei se a galera ficou atenta, né, nesse início do filme, mas acho que seria uma pergunta interessante aí para se responder. Muito bem. O que seria uma autocracia? Essa palavra ela vem do grego, né? Auto significa você mesmo, si próprio, e cracia ela tem um significado de poder, ou seja, o poder de si próprio. Isso é um grande perigo, até os gregos em alguns momentos enxergavam esse tipo de poder autocrático, né? Em que o próprio governante ele passa a governar sozinho justamente porque ele elimina grande parte das outras pessoas de participar diretamente também das relações políticas. Então, a autocracia é entendida como um governo que muitas vezes pode se tornar um governo tirano, perigoso, que em determinado momento também pode acabar limitando a liberdade dos outros indivíduos. Né? Então, o governo autocrático é aquele que somente uma pessoa geralmente governa. E ela tende a não aceitar conselhos de outras pessoas, ou muito menos aceitar que outras pessoas possam intervir nas suas decisões políticas. Então, seria isso, né? A autocracia é um governo de si próprio. Massa, entendi. No entanto, ele acaba fazendo essa abordagem. Quem seria, né, o governador ali, né, de acordo com o filme? Seria o próprio professor, né? Era ele que era o líder, estava fazendo esse papel aí de líder e de atender talvez as ideias dele e não as ideias da maioria, né? Na verdade, a maioria que acaba aderindo às ideias dele, né? Que é o líder Isso, principal. muito bem. E geralmente esse líder, ele quer ser
acima de tudo, respeitado, quer que as pessoas simplesmente acate a sua decisão, né? Um líder num governo autocrático, ele não pede conselho, ele simplesmente dá ordens, né? Isso ficou bem claro com o professor. Esse processo de governo autocrático, ele também procura manipular grande parte da massa, onde ele procura convencer de que as suas ideias seria a melhor para determinado momento das relações políticas e sociais. Pois é, tem um comentário aqui, né, da Nara Carrotes, acho que é assim que se pronuncia, né? Achei interessante que no começo do filme os próprios alunos defenderam a impossibilidade de ter outro regime autoritário. Inclusive nesse contexto, como o filme se passa na Alemanha, sabemos aí do nazismo. Então, assim, e já cabe até uma pergunta para o Ademir aqui que eu pensei, né? Ademir, seria possível surgir um regime ditatorial a partir então de um regime democrático, né, tendo em vista que o que se passa ali de fato é um regime democrático, né? E vamos colocar aqui na nossa atualidade, nós vivemos um regime democrático também, né? Então assim, mesmo vivendo num regime democrático, seria possível se instaurar uma ditadura? Segundo o filme, acho que ele já responde, né? Mas eu queria a opinião aí que é extremamente importante pra gente. Beleza. Primeiramente, boa noite, né? Boa noite a todos os fiéis aí que estão acompanhando o nosso debate. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem vai acompanhar no YouTube, né? Que a gente está com plano de passar para o YouTube também o vídeo e o canal. Então, realmente, essa pergunta, ela vem a calhar muito bem, né? Que no começo é justamente essa pergunta que abre o filme. Seria possível um regime totalitário, né, na idade contemporânea, no nosso período, né, dentro de uma democracia? E aí o filme responde muito bem isso, né? É possível sim surgir. Um exemplo disso foi o nazismo, que o filme faz referência aí fortes sobre o fascismo e o nazismo, né, que tinha essas questões ditatoriais, que tinha o culto ao líder, que tinha a questão de um símbolo, que tinha a questão ali de uma saudação, né? Eu acho que todos aqui que estão acompanhando o canal sabem como é que era a saudação nazista, né? E a fascista também. Então, acredito que sim, né? O ser humano é facilmente manipulado. E aí, no filme, traz muito bem, né, essa questão, seja pela mídia, por um grupo ou por um líder. E ali o líder sendo responsabilizado ali pela ideia do professor, né? O professor ali que surgiu com essa ideia e transformou ali o grupo, né, em algo que fugiu do controle dele. Tanto que, ao final, um dos integrantes atira, né, em outro integrante e acaba cometendo suicídio. Né? A gente cortou essa parte do suicídio porque a gente achou um pouco pesado para passar, né? Então um dos membros acaba cometendo suicídio. E aí a gente pode ir até a Alemanha com Hitler, né? Na Itália com Mussolini, na Espanha lá com Francisco Franco e até, não fugindo muito aqui, o Brasil. O Brasil também teve características ditatoriais. Então, e aí eu vou entrar um pouco nas questões aqui da Europa, né, principalmente ali na Alemanha e na Itália, né, no pós-Primeira Guerra Mundial, pós-crise de 29, a sociedade, né, todos os trabalhadores ali, muitos trabalhadores, inclusive desempregados, tentando, né, conseguir um emprego, e ali surgem, então, figuras icônicas naquele período como se fossem salvadores, né, como Messias. Então, surge ali Mussolini, surge na Alemanha, surge o Hitler, então, com várias promessas de emprego, uma promessa de trazer novamente tanto a Alemanha quanto a Itália como potências mundiais. Então, eu creio que acontece sim, e se a gente trazer ainda mais para a nossa atualidade, né, nos dias atuais, eu creio que uma ditadura é bem fácil até de se transformar, né, na questão de um regime democrático se transformar numa ditadura. Temos exemplos aí dos anos anteriores, né, como, por exemplo, Donald Trump,
né, o presidente dos Estados Unidos, que tem algumas características que trazem, né, essas características ditatoriais. Tem um livro muito bom, né, que é Como as Democracias Morrem, que traz justamente essa guinada, né, da extrema-direita, né, na tentativa de fundar aí um partido forte, né, na questão da lei, na questão ali de se transformar apenas em um bloco. Né? E temos elementos no Brasil também, né, com Getúlio Vargas. E aí eu vou até passar a bola aí para o Jackson, né? Acho que eu até falei muito, o Jackson e o Luiz, para comentar, né, sobre essa questão aqui no Brasil, que a gente também teve com Getúlio Vargas, não foi, Luiz? Não foi, Jackson? Isso mesmo. Nós podemos destacar que foi justamente no momento da ascensão desse tipo de regimes totalitários e ditatoriais. No Brasil, isso acontece justamente no governo de Getúlio Vargas, um período, melhor dizendo, né, porque Getúlio Vargas governa durante 15 anos, de 1930 a 1945. Porém, essa instalação de um regime ditatorial com a face fascista e nazista acontece justamente durante o Estado Novo, do ano de 1937 a 45. O Luiz vai poder falar um pouco mais de algumas características que nós podemos apontar que lembra muito os regimes totalitários alemães e italianos. Pois realmente sobre isso, né? Antes de apontar aí essas características, lembrar que, como o Ademir acabou citando aqui, o fato de ser governos, né, de direita, ali como o exemplo do Trump, né, do ex-presidente americano, vale lembrar que nenhum tipo de ditadura é boa, tá? Não é que estamos defendendo ali direita nem esquerda, ditatoriais aí não convém, né? Não condiz com algo bom, tá? É extremamente ruim. Toda ditadura é ruim, galera. Então, vale lembrar, né, esse ponto. Então, assim, O stalinismo, né, por exemplo, pois né, Luiz? exatamente o que eu ia citar, né? A gente tem também aí do lado da esquerda o stalinismo. Então, citamos várias aí, né? Getúlio, tem o nazismo, com Hitler, tem com Mussolini na Itália, enfim, várias, né? E todas elas carregam características comuns. Todas elas abordam ali as mesmas características. A gente tem o culto, a personalidade do líder, né? A gente tem um nacionalismo ao extremo, né? Aquele culto à bandeira, ao hino nacional. A gente tem também outra característica, né, muito interessante que acaba condizendo aí com todas essas sociedades, é a questão de uma sociedade militarizada. O militarismo sempre presente ali nessas sociedades. E também, né, a manipulação das informações. É sempre tentar esconder ali o lado negro desses movimentos. Então, tudo isso está presente em todos esses tipos de ditaduras quais foram citados aqui. Então, o negócio é feio, galera, né? Infelizmente, caminha aí por passos escuros. E eu já jogo uma pergunta aqui, Luiz, né? Tanto para os dois aí. Vai lá, Jacques, Luiz, falei antes de eu perguntar eu aqui. posso acrescentar assim, de alguma forma, onde a gente pode, por exemplo, perceber algumas características de governos, né, que estabeleceram no Brasil como características fascistas. Por exemplo, a gente tem a ideia do Estado Novo, né, ali de Getúlio Vargas. Quando o Luiz destacou a questão do meio de manipulação das redes de comunicações, nós tínhamos no ano de 1900, na década de 30 a 40, a DIP funcionou muito bem durante o governo de Getúlio Vargas, né? E funcionava como uma espécie de, como uma faca de dois gumes. A DIP era o departamento de propaganda e imprensa, que ao mesmo tempo que ela era responsável por exaltar a figura de Getúlio Vargas, fazer a propaganda de um Getúlio Vargas tão grande quanto o Brasil, ela era responsável também por censurar os meios de comunicação que era contra, ou seja, o governo de oposição ao Getúlio Vargas, né? E dentro de um cenário político, a gente pode perceber essa face de um regime totalitário com a ideia de um partido único. Getúlio Vargas, quando ele instaura uma nova Constituição em 37, a primeira coisa, uma das primeiras decisões dele é fechar o Congresso e a ideia de um partido único. Isso é importante destacar. Na questão econômica, nós podemos perceber a ideia de obras que precisam também ser obras grandes, que a gente chama de obras faraônicas, né? Tem que ser grande tanto quanto o líder, tanto quanto o território.
E aí é quando Getúlio Vargas vai investir diretamente em obras como a Siderúrgica Nacional do Brasil, responsável pela produção de aço. Tínhamos a mineração da Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, e as construções das grandes hidrelétricas. Lembrando que essas obras grandes, consideradas faraônicas, ela tinha como objetivo principal também de gerar emprego. Toda obra grande precisa de um grande número de trabalhadores. E aí Getúlio Vargas consegue, ao mesmo tempo, controlar a massa para ter ao seu favor, que é justamente a massa trabalhadora. E aí é importante destacar que, além da criação de algumas leis, das leis trabalhistas, que surge a partir de 1942, a ideia de que o trabalhador também fazia parte desse Estado, né? O trabalhador que é sindicalizado é, acima de tudo, também disciplinado, que era uma das famosas frases de Getúlio Vargas, com essa ideia de colocar o trabalhador dentro também desse Estado que ele precisa consolidar. Isso é importante Interessante, né? deixar bem claro, né? É o contraponto, né? Tipo assim, por mais que tenham características ditatoriais ali, você também, né, tenta achar uma forma de agradar, exatamente para que você não seja questionado ali ao nível, né? Tudo que eles possam fazer para que você não questione, né? Que você meio que dá um agrado ali, é válido nesse sentido, né? No entanto, até aí que surge, né, aquela frase lá que Getúlio Vargas é o pai dos pobres e a mãe dos ricos, né? Então Isso. é nesse sentido aí. Mas tá, Muito, vai lá, Ademir. não, muito interessante, né, a fala de vocês em relação à Era Vargas, que a gente pode pegar aí as características justamente do filme e trazer aqui para a história do Brasil, né, da Era Vargas. A Era Vargas, como foi dito lá pelo Jacques, foi dividido, né, em 3 partes. Aí na primeira parte ele ali todo populista, né, criou leis que inclusive são utilizadas até hoje, né, está em vigor até hoje, a questão da instituição do salário mínimo, as férias, né, o 13º salário. E aí, por outro lado, lá em 1937, ele tomou o gosto pelo poder, né, igual o professor no filme, né, e aí não quer largar ali, né, da galinha dos ovos de ouro, que é o governo. Tanto que ele entra por um golpe de Estado, né, em 1930, ele perde as eleições presidenciais e dá um golpe de Estado, e em 37, que era justamente para ter novas eleições, né, entre 37 para 38, ele acaba por dar um golpe de Estado, um autogolpe que chamamos, né, o Plano Cohen aí, né, essa tentativa, né, de continuar a perdurar no poder, e que deu certo. Né? Inclusive, em toda a era Vargas, ele não foi eleito democraticamente, né? Foi por golpes. E de 37 a 45, o chamado, então, Estado Novo, que ele queria transformar o Brasil, né, centralizar o poder num único líder, né? No caso, ele. Né? Essa centralização do poder, que a gente pode fazer alusão aí ao filme também, né? Assim como lá Hitler, que era mais fácil de fazer essa alusão, ao Mussolini, né? E eles não tiveram, todos os 3 não tiveram o quê? Um final legal, né? Num final bom. Né? Assim como o professor, né? Foi Assim preso. como o professor foi preso. Né? Que, inclusive, a gente vai discutir mais adiante, né? A que ponto esse filme ele é realidade e é ficção. Né? Exatamente. Lembrando que no início do filme está lá, ó, baseado em fatos reais. Né? Então, tem outra coisa por trás desse filme aí que a gente vai comentar mais adiante, né, pessoal? Eu prefiro comentar agora. Agora, Esse filme, galera, né, pra vocês que estão assistindo, não sei se já assistiram, acho que é possível que algumas pessoas tenham assistido esse filme antes, mas lá no início ele fala, né, baseados em fatos reais, e realmente esse filme ele tem aí a sua veracidade, né? É o mesmo, muito parecido, inclusive, né, da mesma forma que é abordada no filme. Claro que o filme é mais romantizado, né? Mas na vida real a história foi o seguinte: é um professor lá dos Estados Unidos, né, no ano de 1967, ele vai fazer essa experiência, né, em sala de aula. E ela acaba, né, tendo aí grande adesão dos alunos. A questão de, para você falar, você tem que levantar, você tem que respirar, né, falar palavras curtas. Então,
tudo isso os alunos vão aderindo ali de forma muito fácil e o movimento ele vai se expandindo cada vez mais, né, além da sala de aula, não fica somente na sala de aula. E assim como o filme, né, ele vai crescendo cada vez mais, tomando ali os alunos da escola inteira, né, eles criam uma logo, eles começam a espalhar isso pela cidade e em determinado momento, né, as coisas saem do controle também. Aqui no filme a gente tem então um aluno acaba atirando no outro e no final ele comete suicídio. Né? Na vida real já não acaba não sendo dessa forma. O que acontece ali? Nós temos uma criança que também já estava, né, chegando ali, muito parecido com o filme, inclusive, aderiu ao movimento e aí eles estavam mexendo com explosivo e aí a criança perde a mão, né, numa tentativa aí de usar os explosivos, acaba perdendo a mão. E aí esse professor ele percebe que as coisas foram longe demais e aí ele acaba revertendo, né, a situação. No caso do filme, a gente já vê que as coisas são muito mais sérias, né? Não que na vida real, no exemplo que baseou o filme, não seja, né? Mas a partir daí nós percebemos que é um grande problema, né? Algo que possivelmente fosse apenas um exemplo, né, para a classe, acaba se tornando algo incontrolável. E a gente pode trazer isso para a nossa realidade. Nós já citamos aqui, né, vários casos na qual se inclui dentro da realidade, mas aí eu queria o comentário dos meninos, né? Até que ponto o filme A Onda é ficção e realidade, né? Ele foi baseado, como eu falei para vocês, na realidade, nessa história que eu acabei de mencionar para vocês, mas como que caberia isso nos dias atuais, né? Será que essas mesmas características elas estão presentes dentro da nossa sociedade? O que vocês falariam aí pra gente? Bom, começando aqui, né? Com certeza, né? Cabe desde lá os períodos da ascensão desses governos, né? Dessa questão do culto ao líder, né? Os 3 regimes que existiram ali durante o Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Por exemplo, o nazismo, o fascismo, o stalinismo, tinha esse culto ao líder, cultuavam o líder a todo e qualquer custo. Centralização do poder, isso é muito importante num governo ditatorial, né? Aqui, trazendo para a realidade, vários presidentes, aí a gente citou o Donald Trump, né, que foi o mais claro nisso, inclusive criou um muro separando ali os Estados Unidos, né, do México, para que não ocorresse ali a entrada de migrantes nos Estados Unidos. É uma questão também que é buscada pelo nazismo e pelo fascismo, nessa questão de separar os párias, né? Ou seja, separar o joio do trigo. Né? Um exemplo muito claro e que fica como recordação da Segunda Guerra Mundial, uma recordação ruim, inclusive, é o Holocausto, né? Que foi ali a morte de milhões de judeus, não só judeus, de negros, homossexuais, deficientes, aqueles que os alemães julgavam inferiores. E esse filme é bem interessante, que ele é um filme alemão, né, que traz um pouco sobre uma analogia alemã. E esse é o contrassenso do filme, bem interessante. Tanto porque quando essa história, né, aconteceu nos Estados Unidos, várias produtoras, tanto de filmes, tanto de documentários, correram atrás do professor, do real, né, do professor ali, para conseguir ali os direitos autorais para produzir um filme. E aí ele deu os direitos autorais para um produtor que faria um filme com atores alemães, inclusive. Né? A questão da doutrinação também é uma característica muito forte dessa ideologia, né, dessa questão ditatorial, censura todos aqueles que vão contra, né, que são contra um governo ditatorial. O que acontece com eles? São reprimidos. A gente pode citar os campos de concentrações, não só alemão, mas também stalinista, né, do governo soviético, do governo comunista, que eles mandavam, né, Stalin mandava para os campos, os chamados gulags, né, que todos os opositores do governo, da ditadura, eram mortos. Né? A questão da censura no Brasil, que foi bem dita pelo Jackson, né?
ali o DIP, né, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que só passava a figura benéfica de Getúlio Vargas. E o que ele, as questões ruins do seu governo não eram passadas, né? Supressão dos partidos políticos. Então, todas essas características a gente pode elencar, né, que não ficaram no passado, não ficaram lá na década de 30 ou 40. São muito bem visíveis também na nossa atualidade. E é isso que nós temos que ter muito cuidado. Não é, Jacques? Justamente, parabéns pela fala, Dani. Gostei bastante de ouvir. É muito bom ouvir também, né? Sem dúvida, a gente aprende muito ouvindo também. E quando a gente pensa nos dias atuais, trazendo para o Brasil de hoje mesmo, é muito preocupante. Eu não vou nem falar dentro do contexto histórico, mas mais de uma análise mesmo da nossa própria sociedade. É muito preocupante quando a gente exalta somente um personagem, né? E realmente isso causa um ensaio de uma cegueira numa sociedade que é muito perigosa. Nós estamos vivendo um momento muito bipolarizado, né, entre o azul e o vermelho, entre o 13 e o 17, e isso é perigoso. Isso se manifestou de uma forma perigosa, assim como também no filme A Onda. O próprio professor percebeu que ele precisava dar um stop naquilo, parar com aquilo, porque já estava se tornando perigoso. E nós tivemos problemas, é, amigos que nós deixamos de falar, com familiares também, por conta de ter um culto ao líder, independentemente de quem seja, né? De simplesmente esquecer de fazer uma análise mais crítica, de perceber que o jogo político ele é muito mais complexo e a gente tem que ter muito cuidado, e ainda mais dentro de um regime democrático que pode ser demagogo. Às vezes pode ser muito demagogo, né? Nós vimos muitas pessoas indo para as ruas pedir intervenção militar sem saber qual é o problema de um regime militar que não dói só nas costas, né? Ele fecha a nossa boca, ele tampa os nossos olhos, ele põe a mão nos nossos ouvidos, e isso é muito perigoso. Quando a gente aclama um regime que tem uma ordem homogênea numa sociedade que é tão diversificada e muito difícil de tentar tornar ela harmônica, né? Então, assim, só complementando, nós devemos olhar para o outro e entender que as ideias são diversas. A gente tem que, mais do que entender, do que fazer com que a pessoa acredite no que a gente fala é realmente verdade e só existe essa verdade. Isso é um caminho perigoso e eu creio que a gente não viva isso por muito tempo. Exatamente, né? A gente sempre acaba observando que o outro, né, o outro lado é sempre o errado. Inclusive, na nossa atualidade aí, quando você vai discutir com alguém ali que deixa eu uma forma aqui que eu posso falar, mas tipo, alguém ali, vamos colocar aí a favor do governo atual, do que está proposto aí para nossa sociedade, e você vai contra, né, coloca uma crítica ali contra o governo, ou coisa do tipo, tu já é daquele outro partido específico, né? Então, assim, o outro, né, é sempre o inimigo. Isso é uma característica ditatorial. Isso é uma característica do totalitarismo. Se tu se coloca contra, tu é o errado, né? Tu é o que não está seguindo ali a linha, tu é o problemático, né? É nesse sentido. E, inclusive, se a gente pegar aí na nossa história recente aqui mesmo, eleições aí presidenciais, né? Nós vimos que chegou ao ponto de ocorrerem mortes, né? Se eu não me engano, acho que foi na Bahia, nós tivemos aí assassinatos justamente por conta de discussões políticas, né? Assim, a política, ela é extremamente importante que seja discutida, só que dentro dos seus limites, né? E havendo também um respeito, porque a política, ela tem que ser discutida, não tem para onde correr, né? Só que, como eu falei, dentro dos limites, e sempre havendo o respeito aí entre ambas as partes, né? Mas, geralmente, você sempre tem uma posição ali de alguém que acaba não tendo esses limites, né? E não aceitando as outras opiniões, sempre colocando você como errado, como o problemático aí, né, da situação. Então, a gente tem esse sentido aí. Bom, não tenho mais perguntas aqui, né? Acredito que muita coisa que a gente pôde
elencar aí sobre o filme, né? Um filme extremamente atual, eu acredito que possa passar o tempo que for aí. Esse filme ele sempre vai estar retratando então características de regimes totalitários que ficaram para a história. E querendo ou não, a história ela vai se repetir, né? O que foi muito citado aqui sobre aí a primeira ditadura, né, digamos, nós temos no Brasil de Getúlio Vargas, não para por aí, né? A gente tem também lá a partir de 1964 o regime civil militar, né, na qual tinha muitas características também aí do totalitarismo, né? E é exatamente todas essas que já foram citadas aqui, né? Enfim, a mesma coisa. E aí a gente vê que aconteceu lá nos anos 30, beleza? Aconteceu nos anos aí a partir de 64, né? Nos Estados Unidos, óbvio, não foi, né? A gente não pode colocar como uma ditadura ou coisa do tipo, mas um governo com características, né, totalitárias. E a gente tem essa onda, ela se espalhando pelo mundo em diversos países. E vem muito aquela questão, né, da polarização. Se tu não é isso, tu é aquilo. Né? Se tu não é vermelho, tu é azul. Se tu não é azul, tu é vermelho. Então, isso acaba sendo, né, e se tornando aí um problema para nossa sociedade, né? Querem tecer mais alguns comentários, né? Cara, eu acho que a gente abordou aí de forma bem Sucinta. sucinta, né? Eu acho que se alguém tiver aí, alguém que está acompanhando o debate, né, tiver alguma pergunta, alguma dúvida, né, alguma questão que o filme passou que vocês não entenderam E direito, que se a gente conseguir responder aqui, estamos à disposição. com certeza, Mas né? é isso, é um filme, né, como você disse, Luiz, é um filme atemporal. A gente pode pegar lá desde, né, os primeiros, as primeiras ditaduras, não só no Brasil, mas principalmente na Europa, né, e a gente consegue identificar as características do filme nas características daqueles regimes. Trazendo para o Brasil, a gente consegue identificar esse culto, né, ao líder, ao mito, né, a chamar de mito, a tudo que envolve, né, essa figura do salvador de uma pátria, que acaba resvalando, né, numa ditadura, num, num governo totalitário. E é importante essas discussões para a gente sempre abrir os olhos para isso. Se aconteceu lá atrás, o papel da história é estudar para que não aconteça novamente. Por exemplo, né, a questão do Holocausto. Né, tem um grande estudioso, né, lá da escola de Frankfurt que fala que é preciso sim estudar e falar sempre sobre Auschwitz, né, o campo de concentração mais famoso ali do Holocausto. Mas para que falar dele? Para que ele não ocorra novamente, para que ele não fique, né, esquecido na história e aí que se repita novamente. Então é preciso falar sobre ele, é preciso combatê-lo, né? Assim como qualquer ditadura, qualquer movimento totalitário, é preciso que haja essa onda contrária, né? E não essa onda que arrasta, né? Que é muito emblemático, inclusive no filme, né? A terceira onda. E tem esse nome porque sempre, né, a terceira onda de um oceano dizem que é a maior, é a que a devasta mais. Então, nesse sentido, temos que ser o quê? A onda ao contrário. Né? Temos que ter o estudo da história e essas análises é importante para isso, para que não ocorra novamente o que ocorreu na década de 30, na década de 60, né? E que fique apenas no passado e que não haja novamente esses tipos de governos no Brasil e no mundo afora. Perfeito. Destacar também que nós, eu acho que enquanto professores, né, nós também ensinamos, transmitimos mensagens, às vezes que está fora do contexto da aula, que a nossa vontade é de eliminar ideias, né? Algumas ideias que sejam perigosas e nunca de eliminar pessoas, né? As ideias podem ser combatidas sem combater pessoas, a partir de um processo de construção de uma comunicação e muitas vezes mostrando os fatos, como o Ademir destacou, a história é justamente para isso. A gente estuda a história para não cometer os mesmos erros do passado. E quando a gente sente se ameaçado por pessoas e realmente não conhece o contexto histórico, mas evaciona alguns períodos da história, isso é muito perigoso
para nós e para a sociedade como um todo, né? Até porque nós somos os grandes defensores da liberdade de expressão, de poder, se dentro dessa democracia o nosso direito é de escolher, nós queremos escolher, querendo ou não, quem nos represente. Então, esse filme ele deixa uma mensagem de quanto um governo autoritário, autocrático, ditatorial, que carrega uma massa dentro de uma massa autoritária, e isso pode ser perigoso não só para os que estão de fora, mas para os próprios que estão de dentro, como o próprio filme mostrou, né? Perfeito. Bom, quem eu perguntas aqui agora, né? Realmente, né? Se fala que é um contra ele, já deduz que é a favor do outro. Perfeito, né? Exatamente o que acabou de abordar aqui. Agradecer ao pessoal do chat, comentou, né, que teve junto aí, nós temos aí 11 sobreviventes. Isso já é um marco aí. Muito feliz pela presença de vocês aqui, né? Agradecer então a Bersani, né, Vitória Lobato, Nara Carrotzi, nossa, que nome difícil, meu. Irmão do Jorel, né, que comentou também, Nico, Gabriel Torres, 98, né, perguntaram aqui, né, o Gordinho morreu. O Gordinho é meio estranho, né, mas ele não morreu, tá, sobreviveu, tem uma parte ali no final e mostra ele dentro da ambulância, né, e o outro ali no... Eu acredito que seja como se fosse um carro do IML, né? Da Alemanha, eu não sei. Mas eu acredito que seja isso, né? Mas ele não morreu, né? Morreu só o... E ele comete suicídio. Eu acabei fazendo esse corte aí, porque é uma cena muito pesada, né? Então, não achei legal mostrar aí pra vocês. Mas ele comete suicídio, o outro não morre. O Bruninho, Eduardo, obrigado aí, Bruninho, pela presença, tá, também. Esse filme é um filme sensacional, né? Não tem, dá pra tecer nenhuma crítica a ele, coisa do tipo. É um filme que se encaixa perfeitamente dentro do contexto histórico, né? Pessoal, em breve, o canal lá no YouTube, tá? Vai estar disponível aí pra vocês. Todas essas discussões que nós estamos tendo aqui em toda semana, né? Esses vídeos vão lá pro YouTube, então quem tiver curiosidade, quem ver o filme alguma semana, né? Pode ir lá e assistir esse debate, né? Ver essas questões. E não terá, né? Somente aí, a gente fará somente abordagem de filmes, mas nós vamos trazer também características aí da prova, todas relacionadas à história e tentar trabalhar outros temas também, tá, pessoal? Então já fica a dica aí. Em breve a gente estará disponível, tá, no canal do YouTube. Tá pronto. Não vou mandar aqui ainda, tá? Tá em construção, tem algumas coisas que a gente tá organizando ali. Mas assim que a gente liberar todos esses vídeos, já vão estar lá, tá? Já tem em média aí uns 8 a 9 vídeos prontos, debates, que vão para o YouTube, tá, galera? E quando tiver lá, pode compartilhar, né? Passar para os colegas, indicar. Aí pode sim fazer um movimento aí da onda, né? De espalhar a mensagem. Espalhar o Os três conhecimento, professores né? aqui. Isso, de espalhar o conhecimento, os debates, né? A participação de vocês. Então a gente vai montar ainda, né? A gente está na fase de construção, de edição e tudo, né? Que é bem trabalhoso isso. E quem manja aqui dos três apenas é o Luiz, né? Então. Mas logo, logo estará lá disponível, né, Luiz? Real. E aí a gente vai estar, o link vai estar disponível aqui no canal, tá? Ademir, o nosso líder é Luiz, né? Líder Luiz aí, ó. Jamais, sou o líder. Aqui é a democracia, né? Democrático, É né? bem democrático aqui, tipo. A democracia do Luiz. A democracia de um só, né? De um personagem só. Mas o Luiz é o cara mesmo da computação, não tem como negar, não. É o nosso líder aí da computação. A gente tenta, né? Eu tô tentando, tô aprendendo. Sou um grande aprendiz. E agradecer a Marla também, né? Que tá sempre auxiliando aqui também nas ideias aí, né? Porque não é só eu, né? Não posso levar esse título aí sozinho do criador, então, de organizar as lives ou coisa do tipo.
Mas é isso, galera. Parceria total, né? Sistema de parceria. Total, verdade. É isso. Fechando mais uma live por aqui. Agradecer mais uma vez aí a presença de vocês. Foi muito proveitoso. E é nóis, galera. Um abraço. Cuidem. Até breve. Tchau, tchau. Até a próxima quarta. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite. Até a próxima quarta. Agradeço aí aos 11 sobreviventes. Valeu.